uma pregadora que teve no Brasil várias vezes, chamada Paula White. Chegou no domingo de manhã, pastores de uma grande igreja em Tampa, na Flórida, e anunciou: estamos divorciando. Pecado dentro da igreja. Isso aí é no púlpito. Agora, imagine nos bancos. Porque no púlpito a gente ouve. Me permita, por favor, falar que nós estamos vivendo numa época em que as pessoas pecam e justificam o seu pecado. O índice de divórcio na igreja é o mesmo do mundo. As pessoas se divorciam dentro da igreja, quando digo como cristã, como aí fora. As pessoas mentem, não pagam os impostos e quando pagam, mente. Vende um carro e diz que vendeu por menos. Compram carteira, casam por green card. Permita-me, por favor, queridos, eu não estou falando com ninguém em particular, estou dizendo o que está acontecendo. Fabricam e falsificam o I-94. Está vendo? Sexta-feira, quem estava aqui, Deus usou de uma forma tremenda o pregador. E o ponto número 1 foi algo que a gente está falando na igreja, batendo. Não só eu, vários membros dessa igreja, nas orações. Deus disse: eu quero restaurar santidade. Eu conversava com o Elder Landa e o pastor Max. A gente está fazendo um trabalho de evangelismo que eu vou apresentar a igreja em junho. E a gente falava: Deus quer restaurar a santidade. O pastor Márcio subiu hoje dizendo: Deus quer restaurar a santidade. Queridos, eu quero dizer para vocês que a volta de Jesus está perto. E porque a volta de Jesus está perto, o julgamento vai começar conosco. Deus não vai permitir uma igreja manchada, enrugada e em pecado. Quando eu casei, dia 2 de abril de 1983, eu esperava e consegui. Eu queria uma noiva bonita, pura. Quando eu fui, eu não queria que o vestido dela tivesse todo cheio de lama. Eu queria que ela tinha uma beleza. E na época que eu era legalista, pobrezinha não pôde usar maquiagem, não pôde botar esmalte. Na época eu era totalmente legalista. Não podia botar batom e ainda mandei ela tirar todos os brincos. Porque eu era da bleia mesmo. É sério. Calça comprida disse: é Gesa, tira. Era época ruim, coitadinha, ela sofreu. Ela me ama tanto para ficar comigo esse tempo difícil. Mas quando eu olhei para eu fui curado, graças a Deus, irmão. Lá na igreja de São José, que você hoje é pastor, eu tinha lá uma placa na frente: mulher não pode entrar com calça comprida nessa igreja. É sério. Foi assim que começou a igreja. Pensou, irmã Simone? Mas aí, mesmo sem maquiagem, sem brinco, sem joia, bonita, pura, porque é isso que o noivo busca na noiva. Jesus não vem buscar uma igreja Gesa. Gesa é Jezabel, tá, gente? Ele não vem buscar uma igreja suja, ele vem buscar uma igreja linda. Como deve ser a nossa atitude? Eu queria, rapidamente, eu vou concluir. Hoje tem almoço, então não tem pressa, mas eu vou concluir. Como deve ser a nossa atitude? 1 Pedro 4, você tem aí? Olha o que diz lá. Agora não é o 17, não. Vamos lá para o início. Verso número 2. Para que no tempo que lhe resta, ou seja, antes da volta de Jesus, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Não está projetado, verso 3 e 4 na sua Bíblia. No passado, antigamente,
Vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade. Olha como é que a palavra de Deus é dura. De imoralidade, ou seja, a sensualidade, a bebedeira, a orgia, a farra é imoralidade e por isso os insultam. Porque o julgamento começa na casa de Deus, a primeira coisa que Deus nos diz é que nós devemos viver de forma que agrada a Deus, não para satisfazer os maus desejos humanos. É claro que a gente não quer ter medo, mas o que a gente quer é trazer um temor, porque a volta de Jesus está perto. O julgamento começa na casa de Deus. Então, por isso, primeiro, vamos não satisfazer a carne, mas fazer a vontade de Deus. Número 2, verso de número 7. Ele diz assim, e é por isso que eu peguei 7. O fim de todas as coisas está próximo. Parece que isso foi escrito para a gente no dia de hoje. E aí ele diz o seguinte, olha a primeira parte do verso 7. Eu amo isso assim. Portanto, a NVI diz assim, portanto sejam criteriosos. Quantos tem NVI? Quem tem NVI? Diga comigo, criteriosos. Se você tem Almeida, diz sóbrios. Portanto, aí você diz, pastor, é criterioso ou sóbrio? Interessante essa palavra. A palavra no grego é sofironeó, e tem a ideia de ter uma mente sã, de exercitar controle próprio. Em Marcos 5,15, ela é usada da seguinte forma, chegando-se Jesus, viram um endemoniado, o que tivera a legião, sentado, vestido e em perfeito juízo, sofiromó. Em perfeito juízo. É a mesma palavra usada para criterioso ou para sóbrio. Em perfeito juízo. Paulo usa em Romanos 12,3 da seguinte forma, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, e ele diz assim, tenha um conceito equilibrado, é a mesma palavra, um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. A segunda atitude, porque o julgamento começa na casa de Deus, diz assim, sejam criteriosos. Sejam, amém, pode falar junto. Sejam o quê? Criteriosos. Por que isso? O que é criterioso? No sentido de ser equilibrado, sóbrio, exercitando controle próprio para termos uma mente sã. Essa igreja, Mensagem de Paz, quem quiser fazer parte dela, saiba que essa é uma igreja criteriosa. Pode pular, pode dançar, pode ter liberdade, mas é com critério. É com mente sã. Eu sonhei essa manhã, eu sonhei engraçado. Eu sonhei que eu estava num lugar muito grande, aí a pessoa pergunta assim, qual é a base da igreja Mensagem de Paz? Aí eu dizia assim, eu fui batista e fui assembleano. A igreja batista, eu dizia no meu sonho assim, eu estou repetindo que eu vi no sonho. Como batista eu amava a palavra, como assembleano eu amava o poder. Mensagem de Paz é palavra e poder. É sério. Foi o sonho que eu tive essa noite. Voltou agora. Veio na minha mente. Criterioso, aqui tem que ter palavra e poder. Aqui tem que ter santidade. Aqui tem que ter vida controlada. Gente, Jesus está voltando. Seja criterioso. Sóbrio. Mente sã. É por isso que a gente não deixa qualquer pessoa subir nesse púlpito. É por isso que pode vir aqui e dizer que quer vir na nossa igreja, Deus guarde a nossa igreja. E quando eu às vezes sou um pouquinho fraco querendo agradar as pessoas, Deus usa a minha esposa. Ou usa um outro pastor. Porque a gente quer ter critério em quem sobe nesse púlpito, quem prega nesse lugar, seja criterioso. Número 2, ainda número 3, no verso 7, assim, estejam alertas. Alerta significa não bobeie, vigia, fica ligado. Exercite o dom de discernimento. Por que eu gasto tanto tempo falando da volta de Jesus? Porque eu tenho que estar alerta e eu quero que a igreja fique alerta. Por que hoje eu encorajei você